Boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio do podcast Mentes que Inspiram. Eu, o meu colega aqui, André Tavares, junto com um convidado muito especial hoje aqui, que já já vocês vão saber quem é. Mas eu sou Suzana Lima, psicanalista clínica, terapeuta, especialista no universo feminino, junto aqui hoje com meu colega André Tavares, psicólogo. Especialista em avaliação psicológica e neuropsicologia, e minha abordagem é a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Perfeito. E hoje nós estamos aqui com nosso amigo Geraldo Ramos. Boa noite, querido. Que alegria poder estar aqui com vocês, né? Poder vivenciar esse momento, trocar ideias, trazer conteúdo aí que possa de verdade fazer diferença na vida de todos que estão nos acompanhando. Gratidão. Que bom. Hoje é noite de destravar. A gente vai destravar aqui nossa vida, né? E a vida dos espectadores. Quem vai ver depois esse programa aqui com o Geraldo. Geraldo é CEO da Renovo Treinamentos, criador do Método Ser, formação acadêmica em gestão comercial, formação em Master Coach pela Febracis, coach top 1 da Paraíba e escritor do devocional Princípios. Aqui, opa, aqui, ok, ok. Então, querido, me conte um pouquinho sobre o Método C, como foi que ele nasceu, quais são os impactos na vida das pessoas que fazem. O Método C nasceu de uma dor que eu percebi dos meus clientes empresários, né? Sim. Como eu te falei aí, eu sou da área do business, né? Sempre trabalhei com gestão, negócios em grandes grupos empresariais. E aí, quando eu terminei de fazer minha formação em coach, fui trabalhar na Febracis, que é a empresa onde eu me formei, né? Tive essa honra de trabalhar lá, passei 4 anos, fiz uma transição de carreira. E quando eu me desvinculei da Febracis, eu pensei, vou trabalhar com empresários. Essa é a minha praia, minha expertise, até pela toda a minha trajetória, formação acadêmica. E aí, quando eu chego nos empresários, que eu começo a conversar com eles para entender como eu poderia ajudá-los da melhor forma, eu comecei a perceber um padrão, Suzana, que a dor que eles tinham dentro da empresa, na verdade, era só uma extensão da dor que ele já tinha dentro de casa. E aí vem uma frase que ela é muito forte, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, quando eu comecei a perceber isso e fui monitorando os comportamentos de cada um, eu digo, não, peraí, eu estou fazendo a contramão do negócio. Então, eu vou voltar não para o business, mas para o life. Eu vou trabalhar a vida do empresário. E aí foi onde eu cheguei a um ponto que era crucial nesse processo, fazer com que eles descobrissem quem de fato eles são. E daí surgiu o método ser, ser de identidade. Porque todos os nossos resultados passam pela nossa identidade. Seja qual for a área. Se você não tiver a clareza de quem você vai estar patinando na vida. Aquela sensação de que faz muito, mas a vida não flui. Aquela vida estagnada, paralisada. Isso gera muito sofrimento, muita dor, muita frustração. Então, foi a partir daí que a gente começou a desenvolver o Método C. E quem tem vivenciado, realmente tem virado a chave, né? Como a gente costuma dizer. Tem se encontrado, descoberto o seu propósito de vida, entendido aquilo que tem paralisado, os padrões que eles têm herdado dos pais, na maioria padrões negativos, né? E que inconscientemente eles estão repetindo, tanto na sua vida pessoal, como também na sua vida profissional, dentro da empresa. E isso, despertar para isso, ter essa consciência sobre esses padrões, é o primeiro passo para que você, de fato, faça com que as coisas aconteçam. E é isso que a gente tem desenvolvido com o nosso trabalho. Perfeito. Geraldo, hoje você é referência dentro desse nicho, você é referência dentro do estado e até no Brasil. Para quem é o método C? É apenas para empresário ou
qualquer público pode participar, pode buscar conhecer mais sobre o método C? Porque a gente percebe que as suas palestras, os seus encontros, são muito requisitados, né? É um público bastante grande. Então, para quem é esse público? O método C são para todas as pessoas, todos. Porque, como eu falei, antes do empresário, tem a pessoa física, tem o ser humano. Sim. E quando a gente fala de identidade, a gente fala da essência de todo ser humano. Então, o método C foi criado para todos, sim. Inclusive, quando eu comecei a construir ele, eu comecei a ver a minha história de vida. Né? Tudo que eu passei na minha trajetória, desde quando eu saí do interior, fui estudar na cidade grande, fui vencer. Só que é interessante, eu trabalhei em grandes empresas multinacionais, referência nos seus nichos de mercado. Então, empresas que me preparavam dentro dos processos, mas eu comecei a perceber que eu tinha alguns padrões como autossabotagem mesmo, que eram incríveis, Suzana. Eu sempre, no meu melhor momento dentro das empresas, eu acordava um belo dia e dizia assim, eu não quero mais trabalhar aqui. E eu achava que isso era normal. Eu dizia assim, eu gosto de aventura, eu gosto de desbravar. Só que depois, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu comecei a perceber que eu era um grande procrastinador. Eu tinha um nível de autossabotagem, nível hard, e uma crença de não merecimento muito grande. Então, juntando tudo isso, e ainda mais, um vício emocional de recomeço. Então, eu estava sempre recomeçando. Então, daí onde entra que o método C é para todos aqueles que querem, de fato, se autoconhecer. Porque, pegar um versículo bíblico que diz assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. E eu entendo que o primeiro conhecimento que nós precisamos ter é o nosso próprio conhecimento, o autoconhecimento. É tanto que quando eu fiz o meu primeiro evento que eu participei como aluno, primeiro treinamento de inteligência emocional, eu escrevi uma frase na minha apostila que ficou assim marcada na minha história. Eu escrevi da seguinte forma: cheguei aqui acreditando que eu me conhecia e descobri que, na verdade, eu só sabia o meu nome. Isso é muito forte, Profundo. é muito impactante, muito profundo. Então, eu tinha uma vaga ilusão de que eu era isso ou aquilo. Mas quando eu parava, hoje eu paro para analisar, e isso é uma das coisas que as pessoas percebem no método C, que geralmente, quando você pergunta quem elas são, elas sempre linkam isso ao que elas fazem e ao que elas têm. Mas nunca a sua essência, quem de fato elas são. Então, o método C é sim para todos aqueles que querem se descobrir. E por que linkar o emocional com o espiritual no método C? Isso. Porque eu acredito que não dá para falar da criatura sem falar daquele que criou. Né? Então, nós somos, na essência, seres espirituais. Agora, lógico, nós somos corpo, alma e espírito? Sim. Os três têm uma importância. Né? Eu costumo até dizer assim, que o espírito é aquele ponto, tipo um chip de celular. Quando a gente compra um celular, ele não vem com chip. Se você tentar fazer alguma ligação, você não consegue. Por quê? Precisa de quê? Do chip para colocar nele. O espírito é aquele chip que Deus coloca em nós para ter essa comunicação conosco, para estarmos em comunhão. E o emocional, porque as nossas emoções estão aonde? Na alma. Nossos comportamentos, nossas emoções, nossos sentimentos. E o corpo, que por mais que a gente aprende desde criança, vai morrer, vai para debaixo da terra, mas ele tem uma importância. Ele carrega a alma e o espírito. Então, tudo precisa estar alinhado, porque essa é uma forma muito eficaz da gente viver o nosso propósito de vida. Estar com os três alinhados, não só a alma e o emocional e o espiritual, mas o corpo também. E é interessante, existe um avivalista escocês que foi chamado de Robert Murray. Cara, uma máquina, um cara altamente inteligente. Morreu aos 29 anos de vida. E no leito de morte dele, ele escreveu a frase mais célebre dele. Ele disse: recebi um cavalo e a mensagem. Não cuidei do cavalo, ele morreu, a mensagem não pôde ir adiante. Quem era o cavalo? Ele.
aos 29 anos, faleceu. E a mensagem não pôde ir adiante, que era o propósito dele. Deixou de impactar tantas vidas. O cara tão novo, tão inteligente, um escolhido, mas não pôde ir adiante, porque não cuidou do corpo, negligenciou o corpo. Pode até ter cuidado do espírito, da alma, mas negligenciou uma das esferas. E esse é um erro que a gente não pode cometer. E dentro do método C, a gente fala sobre as 3 esferas. E falando sobre as suas dores que você colocou aí no começo, as dores do começo, a procrastinação, o sabotador. Quando você se sente emocionalmente desafiado, qual é a sua reação automática e o que essa reação está tentando proteger em você? Pois é, veja só. Procrastinação é uma coisa que eu carreguei durante muito tempo na minha vida e eu sequer sabia o que era procrastinação. Veja só, eu entrei na minha primeira faculdade em 1994, um curso de contabilidade em Campina Grande. Eu saía da minha cidadezinha, ia a Campina Grande, todas as noites voltava. Quando eu terminei o 3º ano, que deu férias, eu disse assim, eu não vou continuar esse curso mais não. Não tem nada a ver comigo. E eu deixei pra lá. E todos diziam, cara, só falta 1 ano, pega o canudo. Eu dizia, não quero negócio de canudo. Eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. E passou. Só que depois dessa faculdade, Suzana e André, eu entrei em mais 5 faculdades. E desisti de todas na metade do curso. Todas. Foi quando eu estava na minha 6ª faculdade que eu entendi o que era procrastinação. Quando a ficha caiu, eu disse, cara, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E aí eu decidi realmente vencer aquilo que estava me paralisando. Primeiro veio uma decisão. A gente precisa tomar uma decisão. Uma decisão de não querer mais viver um estilo de vida improdutivo. Porque a procrastinação, ela é um estilo de vida improdutivo, que nos paralisa, que nos distancia dos nossos objetivos, mas é um estilo de vida. E eu disse, eu não quero mais isso para mim. E eu decidi buscar ajuda de profissionais para que eu vencesse tudo isso. Só que não é vencer a procrastinação. Porque a procrastinação é só um efeito de algo. É um sintoma. Justamente, um sintoma. Eu tinha que vencer o que estava lá, a raiz. E eu não sabia que raiz era essa. Foi aí, na ajuda de um profissional, que eu consegui identificar e vencer. E aí eu consegui, nessa faculdade, terminar, que foi justamente a minha graduação. Mas olha que interessante, eu me formei com 44 anos, entrei na primeira faculdade com 20. Foram 24 anos, mais de 50% da minha vida, entrando e saindo de faculdade. E sempre colocando a culpa na faculdade, nos professores, na turma, no curso. Mas nunca me enxergava. Então hoje, Suzana, respondendo o que você me perguntou, quando eu identifico algum gatilho, a primeira coisa que eu vou fazer é ter consciência dos efeitos dele na minha vida, rastrear e buscar uma coisa que eu acho que é primordial nesse processo. Qual é a lealdade inconsciente que eu tenho com o meu passado, com a minha infância, com os meus pais, e o quanto essa lealdade está me prejudicando nos dias atuais. Então, quando eu tenho consciência sobre isso, aí sim, eu vou buscar novas referências e buscar um novo estilo de vida, buscar a solução para, de fato, romper com esses padrões. Geraldo, e quando você fala, quando você traz sobre a procrastinação, isso é algo tão natural hoje, tão recorrente, acontece tanto. A gente percebe que chega muito no set terapêutico, no consultório clínico. Muitas pessoas justamente querendo isso, querendo destravar, querendo entender o que está acontecendo com elas, o porquê que elas procrastinam tanto, o porquê que as coisas não acontecem, não fluem. Muitas vezes até tem vontade, tem o desejo, mas não consegue, né? Então, dentro do set terapêutico, a gente tem esse trabalho também de poder psicoeducar, de orientar, de mostrar, de trazer para esse paciente, para esse consultante, para essa pessoa que nos procura, formas e caminhos que ela possa entender que o que ela está vivenciando é um processo realmente de travamento. Agora eu pergunto para você como especialista na área que já está aí
há muito tempo, há muitos anos, e criador do Método C, que é um método que realmente destrava, que orienta, que mostra os caminhos para as pessoas, porque, porque você acredita que estas pessoas que muitas vezes não conseguem desenvolver ou muitas vezes voltam para o mesmo ciclo de relacionamentos, de trabalho, e não conseguem evoluir a partir daí. O que é que você acredita que isso pode acontecer com essas pessoas? Na verdade, assim, dentro do que eu tenho estudado, do que eu tenho vivenciado todos os dias nos meus atendimentos, né? Eu estou sempre monitorando cada caso que chega. E eu cheguei à conclusão de que, veja só, nós temos 3 crenças primais. Sim. Identidade, capacidade e merecimento, ok? Então, a base da pirâmide, que a gente chama de pirâmide do indivíduo, é a nossa identidade, o ser. E o que eu tenho percebido é que, na verdade, a procrastinação é um sintoma de um medo inconsciente, um medo oculto. O medo de falhar, o medo de não dar certo, o medo de ser criticado, o medo do julgamento. Então, quando eu sinto esses medos, vem uma reação física. É fato. E aí eu entro naquele estado. Muitas vezes uma ansiedade, ok? E aí quando o consciente dá o sinal para o subconsciente, diz perigo à vista. E se você não conseguir? Aí você trava. O que é que você faz? Procrastina. Porque procrastinar nada mais é do que adiar. Deixar para depois. Quando você faz esse movimento de deixar para depois, automaticamente tem aquela sensação de alívio. Olha como é interessante. Eu, quando criança, eu escutava muito meu pai. Meu pai era muito rigoroso. Eu escutava muito do meu pai. Rapaz, tu só faz as coisas erradas. Tu dá muito trabalho. Eita. Que menino danado. Tá vendo que não vai ser ninguém na vida? Olha só. E você sabe que a criança, a palavra dos pais, que são nossas matrizes de referência, tem uma força muito grande. Constrói as nossas crenças. Já vai gerando Isso, algumas Já vão feridas. gerando algumas feridas, alguns dessa traumas. Então, o que foi que aconteceu? Olha como é interessante. O que foi que eu descobri no meu processo? Eu entrava e saía de faculdade e parava tudo no meio do caminho. Eu vivenciei claramente, efetivamente, a fala do meu pai. Eu não fazia nada direito. E tinha um medo por trás. O medo de fracassar. Porque se meu pai sempre me criticava porque eu só fazia errado, eu fracassava em tudo que ele me pedia, ou que eu tinha que fazer na escola, ou em qualquer coisa. Então esse medo foi se instalando cada vez mais. E as falas dele iam só massificando tudo isso. Então, num ato de autoproteção, eu começo a procrastinar. Para que eu não passe pela decepção de ser julgado ou de desapontar o meu pai. Mas, Geraldo, tu é adulto hoje. E a minha criança interior? Isso. Onde é que ela fica? É ela que está com medo de desapontar o pai. Então, eu procrastino, deixo para depois, não quero viver aquele processo que pode ser dolorido. E entro naquela zona de conforto que de confortável não tem Nada. Então, eu vejo, André, que por trás da procrastinação está um medo. O medo de não conseguir, o medo do julgamento, o medo de falhar, o medo que as pessoas vão falar, enfim, o medo. Hoje, no atendimento clínico, eu tenho um público muito jovem. E você, na sua fala, me traz à memória alguns dos meus pacientes, que são jovens e adolescentes. E muitos, Suzana, chegam com esse discurso mesmo. Com essas crenças instaladas, que foram implantadas pelos seus pais, pelos seus parentes. Então, eles chegam muitas vezes dentro do consultório dizendo: eu não sou ninguém, eu não mereço, eu não tenho condição, eu não vou conseguir. Então, essas crenças realmente que são instaladas, que estão ali muitas vezes fixa mesmo dentro daquelas pessoas, elas começam a fazer com que essas pessoas procrastinem, desenvolvam muitos sintomas de ansiedade e até depressão. Justo. Então, para você ter uma ideia hoje, dentro de um set terapêutico, dentro de um consultório terapêutico, Geraldo, 90% do público que procura uma terapia hoje, que busca uma ajuda psicológica, é porque sofre com ansiedade.
é porque está nesse sofrimento psíquico, é porque existe uma cobrança familiar, existe ali uma cobrança da sociedade, então eles começam a procrastinar, ter medo e vivem naquele ciclo e realmente não conseguem evoluir. Suzana. Só intensificando mais aí as suas respostas, né? Falando da procrastinação, porque algumas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer, mas elas não mudam, continuam sempre no mesmo ciclo de autossabotagem, do pseudo-conforto. Isso, justamente. O medo de ser criticado. Ele é muito forte. Porque se você parar para pensar, vamos voltar aqui. Você sabe que o método C ele tem essa pegada, tanto emocional como espiritual. Né? E eu sempre costumo dizer o seguinte. Satanás, ele é astuto. Ele não tem medo de mim, não tem medo de você. Mas ele tem medo do que você pode fazer, do que eu posso fazer com o meu propósito, com o seu propósito. Porque o propósito é sempre para servir o outro. Então ele tenta, de alguma forma, implantar o quê? A maior ferramenta que ele tem é o medo. O medo paralisa. Você acredita que eu tinha medo de falar em público? Acredito. Eu tinha um medo terrível de falar em público. E hoje você é referência. E hoje eu estou aqui com vocês, né? De boa, tranquilo. Ministro minhas palestras, meus treinamentos. Então, se eu não tivesse superado esse medo, se eu não tivesse identificado ele, se eu não tivesse buscado me capacitar, me preparar e o desejo ardente de viver o meu propósito, hoje eu estaria, talvez, infeliz, fazendo uma coisa só para pagar boletos. Né? Mas e o vazio aqui dentro? Como era que ficaria a minha vida? Então, o medo ele é real, ele existe, mas eu costumo dizer o seguinte, André, o medo é um movimento. Eu faço uma dinâmica no método C bem interessante. Eu convido uma pessoa para vir à frente. E eu digo assim, do que é que você tem medo? Eu vou pegar uma aluna agora na última turma. Ela disse, eu tenho medo de rã. Medo de rã? Sério? Ela disse, sério, aquela coisa gelada. Eu disse, tudo bem, eu respeito, é o seu medo. Mas me responda uma coisa. Nesse exato momento aqui, você está aqui comigo em um ambiente seguro. Você está sentindo esse medo agora? Ela disse, não. Mas se eu disser a você que eu vou pedir para uma pessoa ir lá fora procurar uma rã e daqui a 10 minutos ela vai voltar para jogar essa rã em cima de você, ela já mudou totalmente a fisiologia. Ou seja, as pessoas têm sido levadas por um medo porque elas não têm vivido o presente. O estado de presença. O medo é um movimento, uma ideia lançada para um futuro ou para um passado. Mas se você vive na atenção plena, você sabe quem você está no comando aqui da sua vida, das suas ações, esse medo tem tudo para ser eliminado da sua vida. Lógico, vai ter o medo, aquele medo que é saudável, vai ter. Lógico. Faz parte É até uma para emoção, ter. né? Justamente, Faz é emoção. Mas é saudável até para gerar uma certa responsabilidade em nós. Nos positivo. protege. Entende? Nos protege. Eu vou dar o meu exemplo. Eu não sei nadar. Sim. Não sabemos. Pronto. Mas eu vou à praia, eu gosto de ir à praia. Mas quando a água chega aqui na cintura, é o meu limite. Já deu. Então já deu, eu volto em segurança. Eu não vou, como a gente diz, ser afoito de ir lá, Isso. adentrar ainda mais. Não. Então é aquele medo saudável. Volto para o meu lugar, sento na minha mesa e está tudo certo. Agora, a partir do momento que ele é paralisante, aí é preocupante. E aí, falando em propósito, né? Normalmente as pessoas não sabem o que é propósito. O propósito é meu, mas eu transbordo na vida do outro. Isso. E você falando aí dessa parte aí espiritual, que Satanás ele trabalha muito bem, afinal ele veio do céu, não é? Isso. E é prudente. É prudente, ele nos vê, mas a gente não consegue vê-lo.
Infelizmente, as pessoas hoje, falando dessa área espiritual, junto com a emocional, trabalham muito, na maioria das igrejas ainda, expulsando ansiedade, dizendo que é demônio. Expulsando depressão, dizendo que é demônio, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Quando você tem um olhar sensível do Espírito Santo e tem esse manejo na área emocional, você vai conseguir saber se é uma possessão ou se é uma depressão, por exemplo, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não sabem o que fazer com o propósito, porque o medo paralisa. É verdade. A procrastinação, ela está muito ligada ao medo da frustração, do fracasso, né? Da crítica, como você falou. Mas Satanás, ele sabe exatamente como trabalhar nessa área do medo, para que as pessoas, sobretudo o meu nicho mais forte são mulheres, e eu tenho uma paciente exatamente como você falou, ela diz que eu não quero ficar nesse trabalho porque eu sou aventureira, eu gosto de viajar. Então, eu comecei a trabalhar com ela e ela começou a viajar com o marido. E na última sessão, semana passada, ela chegou com a hiperansiedade lá em cima, nas alturas, chorando. O que é que houve? Não está boa a sua vida viajando? Porque a gente, como profissional e tem esse olhar espiritual, a gente já sabe onde vai dar as coisas. Não está bacana a sua vida, cada semana numa cidade? Ela, não, eu quero voltar para o meu porto seguro. Eu disse, era isso que nós estávamos tentando trabalhar. Isso. Então, qual o conselho que você daria em relação ao propósito? Porque eu sei que muitas mulheres vão ver esse programa. Em relação ao propósito e ao medo, o que é que eu faço com essas duas coisas? Vamos lá. Primeira coisa, eu entendo, né? Essa é a minha visão, e a gente escuta muito. Eu não encontrei o meu propósito. Na verdade, você não encontra o seu propósito. É o seu propósito que ele encontra. Quando você descobre quem você é. Porque o propósito está ligado à identidade. Um outro ponto que precisa ser muito bem, deixar muito claro, é que propósito, você bem disse, não é um projeto pessoal. Ou seja, o propósito que me foi confiado é para vos servi-los. E o propósito que lhe foi confiado é para nos servir, assim como o de André. Isso. O chamado é meu. Isso. O chamado é meu. Vamos lá, a gente for olhar a história de Jesus. Qual era o propósito de Jesus? Salvar-nos. E qual era o chamado de Jesus? A cruz. Entende? Só que aí é onde entra o medo. E é justamente por isso que Deus, ele não nos mostra o processo. Porque se ele mostrar, a gente tem medo e corre. Nós somos fujões do processo. A gente quer viver o propósito, mas não queremos passar pelo processo. Não é isso? Então, daí é onde entra. E o propósito, Suzana, ele está sempre ligado, não sei se você já identificou isso, mas ele está sempre ligado a uma grande dor que nós tivemos. Essa dor vai nos dar autoridade para exercermos ele com muita autoridade. Eu fico até emocionado quando ele fala dessa forma, porque realmente a gente entende muito isso, que o propósito está ligado a muitas dores que a gente passou na vida, né? E voltando um pouco, eu sempre busquei olhar para mim. E eu procurei nunca temer os desafios da vida. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu tinha os meus propósitos, porque eu também tinha muitas dores. E quando eu resolvi fazer psicologia, porque eu queria cuidar de vidas, eu queria tratar as dores, que muitas eu tinha também. Eu já tinha passado também. Então, eu queria ser luz no fim do túnel de alguém. Eu queria ser ponte. Eu queria ser canal na vida de alguém. E quando eu vejo hoje vidas sendo ressignificadas, pessoas saindo do poço, pessoas voltando a sorrir, a viver novamente, isso me motiva ainda mais a buscar, a querer, a fazer por estas pessoas. E, Geraldo, um dos objetivos desse podcast
é justamente isso. Unir a ciência, né, para a mente, a fé para a alma e a terapia para a vida. Dentro do processo do seu trabalho, você consegue conciliar tudo isso com os seus consultantes, com as pessoas que lhe procuram? Como é que você faz essa conciliação e une fé, propósito, ciência, terapia, para poder receber estas pessoas, acolher e ajudá-las a encontrar o caminho? Rapaz, eu costumo dizer que eu sou um agraciado, né? E, inclusive, me fizeram essa pergunta alguns amigos profissionais da área, até de outros estados, quando viram meu Instagram, eu falando um pouco no Método C. Eu recebi algumas ligações. Como é que você está conseguindo tocar em 2 pontos que muitas vezes geram Isso. polêmica e você conseguir unir isso? Não está dando problema? Não. E eu acho que não está dando problema justamente porque eu estou vivendo meu propósito. Eu acho que isso é um ponto crucial. Eu costumo dizer que o Método C foi algo que Deus me entregou. É tanto que eu escrevi ele todo nas madrugadas, né, em oração, e pedindo a Deus que, de fato, me usasse como um canal de graça na vida dessas pessoas. E a gente tem buscado exercer esse trabalho sem trazer, que eu acho que esse é o grande diferencial e que tira toda a polêmica, que é não trazer a religiosidade para dentro do método. Ok? Então, Muito bom. assim, a gente já teve lá participando pastores, diáconos, religiosos, enfim, todo um público que tem se encontrado. A gente tem depoimentos de pessoas que estavam afastadas da igreja e que tomaram a decisão lá dentro e dizer assim: estou voltando hoje. Eu estava com saudade e não sabia. Independente de qual congregação você está, qual igreja você está. Esse não é o meu propósito, certo? É trazer consciência a pessoas. Inclusive, um dos pontos que nós trabalhamos dentro do método é a identidade de filho de Deus e a identidade órfã. E as pessoas, quando eu começo a falar da identidade órfã, as características dela, os pilares dela, é incrível como a ficha cai literalmente. E a pessoa diz: eu preciso me reconectar. Porque essa vai ser a única forma de fato, eu preencher os vazios que estão aqui dentro. Porque as pessoas têm buscado, e o mundo oferta muito, várias coisas para nos preencher. Imagina esse copo aqui. Se eu coloco aqui várias bolas de gude, ele vai estar totalmente cheio? Não. Não. Aí eu pego, coloco cascalhinho. Aí tem bola de gude e cascalho. Ele vai estar totalmente cheio? Não. Eu botaria da praia, que é bem fininho. Vai estar? Não. Mas se eu chegar e colocar água depois disso tudo, vai preencher todos os espaços. E essa bola de gude, esse cascalho, isso é internet, isso é redes sociais, isso são as baladas, são os vícios, enfim. São tantas coisas que as pessoas têm buscado para preencher e elas não entendem que elas vivem num estado de inconsciência inconsciente. E enquanto elas não saírem desse estado, elas não vão, de fato, se sentir plenas. E a plenitude, ela existe. Então, primeiro passo, ter consciência da minha inconsciência. Para que eu possa ressignificar tudo isso e dizer assim: agora vai. Esse é o caminho. E para as pessoas que estão vendo agora e vão ver depois, André falou de que eu olhava muito para mim. E você também falava que a faculdade era culpada, o pai era o culpado, a turma era o culpado. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente quer extrair de você o máximo que a gente puder aqui hoje, Vamos embora. como é que as pessoas que vão ver, elas vão conseguir encontrar, ou o propósito, eu também concordo com isso, é encontrar elas, mas sem culpar o outro, como a passagem, parafraseando, quando Jesus disse: alguém vai me trair. E eu acho fantástico, porque ali os discípulos já disseram: é ele não disse: sou eu, Senhor. Isso é olhar para dentro de mim, não é? Eu me espelho muito nessa passagem quando eu vou para a minha terapia. Sou eu, Senhor, não é? Então, como destravar? Porque eu acredito que o propósito só me encontra quando eu destravo isso.
Quando eu mergulho primeiro dentro de mim e tiro o olhar do outro. Isso. Na verdade, esse é o grande desafio do ser humano, né? Ter coragem de se confrontar. Dar um mergulho dentro de si. Para encontrar lá suas fraturas. Isso. Né? Existe uma frase que diz assim: enquanto você não curar as suas feridas, suas fraturas emocionais, você vai sangrar em cima de quem não te feriu. E é isso que acontece com a grande maioria das pessoas quando elas não conseguem enxergar, olhar. E para isso a gente precisa ter uma palavrinha que se chama autorresponsabilidade. É sobre mim. Isso. Não é sobre o outro. Perfeito. Mas as pessoas, elas... É incrível como elas estão sempre terceirizando os seus problemas. Os problemas que eu estou envolvido neles hoje, André, foram eu que os criei. E se tudo tem um propósito, porque eu acredito que nada é por acaso, as coisas podem acontecer de repente, mas não existe acaso. Porque acreditar que existe acaso é acreditar que tudo acontece sem a permissão de Deus. E ele diz que tudo acontece com a permissão dele. Então, o processo, ele gera dor? Gera. E é por isso que nós fugimos. Mas olha como é interessante. Quando você olha para a história de José do Egito, né? José do Egito foi jogado num poço, né? Uma semente, quando a gente vai plantar ela, qual é a primeira coisa que a gente faz? Joga no buraco. Joga no buraco. Então, talvez o poço seja o melhor lugar que você precise hoje. Agora, o que você tem que fazer é parar de cavar. Isso. Parar de cavar. E olhar e entender que a saída é para cima. Quem é que não quer subir? É lógico. Então, se você está hoje no fundo do poço, silencie. Procure saber o que é que esse poço está querendo ensinar, porque todo problema tem uma utilidade. Agora, como diz a física quântica, é o olhar do observador quem vai determinar a sua realidade. Como é que você tem visto o poço que você está hoje? Será que você tem tirado o aprendizado dele? Será que você tem olhado para você e te dito assim, ei, fui eu que me coloquei aqui, sou eu que vou me tirar, sou eu que preciso agir, eu não posso estar dependendo de André. André tem os problemas dele, tem as demandas dele, Suzana também tem. Então, quando eu entendi isso, parei de buscar culpados. Porque eu até um dia desse eu estava falando para um cliente meu, ele falando do histórico dele com o pai, eu disse, amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Teu pai deu o melhor que ele tinha. Talvez não foi o melhor para você. Mas ele deu o melhor que ele tinha. Você já parou para pensar na vida dele com o teu avô? Como é que foi? Então, é um processo onde todos têm culpa, mas ninguém é culpado. Se a gente entender isso, a gente já começa a tirar o foco do problema. E vai buscar a solução. Eu, muitas vezes, as pessoas me perguntam, já vieram me perguntar, como era que eu conseguia tempo para ser tão ativo, trabalhar, estudar, cuidar de casa, de filho, de tudo. E como era que eu conseguia tempo? Eu respondi desta forma. Eu disse que eu não espero as coisas acontecerem. Eu faço as oportunidades acontecerem. Quando muitas pessoas vêm, duvidam, criticam, não acreditam, aí eu faço aquilo que você disse. Eu parei de cavar o poço. A opinião do outro diz respeito ao outro. Isso. Eu sei sobre mim, eu sei aonde eu quero chegar. Eu sempre digo o seguinte, que eu faço igual o GPS. Eu coloco o meu objetivo, aonde eu quero chegar. Se de repente, no meio do caminho, houver algum desvio, eu tenho certeza que o GPS ele vai refazer a rota, mas eu não posso desviar o foco. Então é isso que eu faço. Durante a minha trajetória de vida foi sempre assim. Eu busquei ser guiado. Se por acaso no meio do caminho eu encontrei pedras ou desvio do meu objetivo, eu recalculei a rota, mas eu não desisti dos meus objetivos. E hoje eu cheguei até aqui justamente por isso. Porque eu não desisti, eu não parei, eu não deixei que a opinião do outro viesse me paralisar, fazer que eu procrastinasse, eu desistisse dos meus objetivos. E assim, quando você traz essas referências bíblicas, a gente começa a refletir e a entender o trabalhar de Deus na vida da gente, né? Então a gente começa a entender a palavra de forma mais
ampla, mais clara, né? Então, eu, durante toda essa trajetória, eu parei de cavar o poço realmente e comecei a subir, porque o meu objetivo é o alto, é chegar em cima. Então é isso. Tudo bem, show de bola. André mandou uma pergunta aqui para mim muito bacana, né? Falando sobre vida travada, enfim. Existe realmente uma vida travada ou estamos diante de conflitos internos, crenças, comportamentos, feridas, procrastinação, enfim? A vida travada é só o sintoma. É isso. Né? É o efeito de algo que foi causado lá atrás. A gente aprende que a gente conhece os frutos pela raiz da árvore. Então, como é que está a tua história de vida? Qual foi o ambiente que você viveu? O que é que a psicologia diz? Que na fase adulta nós tendemos a recriar o ambiente emocional que nós vivemos na nossa infância. Ou seja, e tem mais um detalhe. Existe uma autora, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é Lian algo. Ela diz, a infância é um território onde nós pisamos nele a todo momento. Então, o que você está vivendo hoje é reflexo, até porque o cérebro ele vai trabalhar sempre por associação. Então, ele vai buscar algo na sua história que faça referência a esse estado que você está vivendo hoje aqui. E se é de dor, esse algo que ele vai buscar, essa associação, vai lhe paralisar, porque você não quer mais sentir essa dor. E a dor é a mesma, porque como o cérebro ele é atemporal e ele não distingue o que é real do imaginado, se você sofreu um trauma aos 5 anos, houve uma descarga hormonal, com 30 anos, quando o gatilho é acionado, a mesma descarga hormonal, ela vai sair aqui agora. Então, a dor que você sentiu, você volta a sentir, na mesma intensidade. Então, isso paralisa, porque te paralisou. Talvez você não lembre, mas lhe paralisou aqui. E está te paralisando novamente. Então, o que eu digo é o seguinte, é você ir buscar o que está na tua história, que te paralisou, te travou, né, te impediu de estar vivendo hoje os seus sonhos, aquilo que você sempre sonhou. Né? E aí as pessoas começam a desacreditar de si. Olha só, começam a desacreditar, se culpar. Aí a culpa que você tem mesmo de você, dos seus fracassos, você começa a se autopunir. Como é que se autopune? Se autossabotando. Se distanciando dos teus sonhos, daquilo que você sempre queria. Isso é uma vida paralisada, uma vida estagnada. Quando você pega um empresário, que ele está meio... E ele começa a dizer, eu não consigo, Geraldo, não vai dar certo, eu não vou para frente. Qual é a primeira coisa que você faz com essa pessoa? A primeira pergunta que eu faço a ele é o seguinte: quem foi que passou a vida toda lhe dizendo que você não conseguiria? E aí sempre volta. Geralmente, quando está ligado à vida profissional e financeira, uma ação do pai. Ok? Ok. E aí a gente vai buscar essa ressignificação, a liberação de um perdão que está aí dentro. Porque toda disfunção na vida de um ser humano, seja qual for a área, é um estado de não perdão. Então vem uma mágoa, é o que a gente chama no método C de ciclo da injustiça. Vem a mágoa, vem o ressentimento, vem a vitimização, vem a autossabotagem, e isso gera consequências. As consequências são as sementes que você mesmo vai jogar de tudo isso e você revive, retroalimenta o ciclo da injustiça. A vida toda. A vida toda. E você paralisa. Então, a primeira pergunta que eu faço é essa: quem foi? De quem você escutou tanto isso aqui? E começa a fazer perguntas para trazer consciência a ele dos danos que isso causou. Porque aí a gente volta. A gente só vai gerar uma transformação quando, e Jung disse isso, quando você trouxer o inconsciente para o consciente. Aí começa o processo. Trazer essa consciência para a gente começar a trabalhar em cima disso. Porque é aquela história, se você não aceita, e tá tudo bem se você não aceita, como é que eu vou mudar uma coisa que eu acho que não tá errado, tá certo? Que não tá causando mal? Não, tá não. Tá tudo bem. Mas é trazer essa consciência para ele, né, para que ele de fato... E até hoje, Suzana, isso tem acontecido.
eles têm percebido ao longo da jornada que, de fato, hoje mesmo eu atendi um cliente à tarde e ele chegou com demandas financeiras. E hoje nós identificamos, porque o dinheiro, o cara fatura muito bem, mas porque o dinheiro não para na mão dele. Porque um belo dia, ele trouxe a história, um belo dia, ele pequeno, o pai pediu para ele ir à farmácia comprar um remédio, ele foi na bicicleta e quando voltou, levou um tombo, perdeu o dinheiro. E quando o pai quando ele chegou em casa, ele sangrando, aqui o queixo abriu, sangrando muito, a roupa toda molhada de sangue. A primeira coisa que o pai perguntou foi, cadê o troco? E ele hoje disse, Geraldo, a ficha está caindo para mim agora. Ele não perguntou por mim se eu estava bem. Ele perguntou pelo dinheiro. E disse, rapaz, você não faz nada direito. Você perdeu o dinheiro. Vá lá para dentro, tá de castigo. Olha só. Então, o cérebro vai associar o dinheiro a uma rejeição. Olha que interessante. Porque o pai não se preocupou com a saúde, com a integridade física dele, mas com o troco. Então, dinheiro não é bom. O pai preferiu o dinheiro a ele. Então, isso instala uma crença. Então, trazer essa consciência, aí a ficha caiu, começou a chorar, tal. Então, a gente fez toda uma ferramenta, uma dinâmica para que ele ressignificasse isso, né? E saiu de lá, assim, leve, outra fisionomia. Agora eu encontrei, porque até hoje não sabia, olha só, 39 anos, não sabia o que causava a demanda financeira, o problema financeiro que ele tinha. E a gente sabe, todo problema financeiro não é sobre dinheiro, é sobre uma carência paterna. Está ligado diretamente ao pai. Pois é. E aí as pessoas talvez possam estar nos ouvindo, né? Psicólogo, um coach, uma psicanalista, e olha e diz assim, esse povo não tem problema, não tem dores, não é? E aí, trazendo a fala de André, das dores já do passado, e hoje nós estamos aqui nesse lugar porque nós passamos por muitas dores. Sim. E hoje a gente quer ser, como o André falou, queremos ser luz, queremos ser uma seta para as pessoas. Olha, Isso. não vai por aqui não, porque aqui não dá certo. Isso. Vai por aqui, não é? Nessa revista aqui, não é? Que eu saí em março de séries, eu era muito adoecida para chegar aqui nesse lugar. Deus precisa usar as nossas dores para depois a gente poder mudar a história de outras pessoas. E eu encontrei uma pessoa lá, que eu não vou citar aqui o nome dele, e quando ele me viu, ele ficou muito surpreso, né? Eu sabia que ele ia estar lá, é uma pessoa muito ligada a mim. Eu sabia que ele ia estar lá, mas eu quis fazer uma surpresa a ele. Ele disse, vestida assim, você vai ser homenageada. Aí eu disse a ele, lembra da Pata-Choca de 15 anos atrás? E ele olhou para mim e disse, Deus faz milagre em Pata-Choca. Verdade. Porque não adianta querer culpar o diabo, nem as circunstâncias, nem as dores. Você tem que usar a terra que jogam em cima de você no buraco e subir com essa terra. Estão jogando pá de terra na tua cara? Sobe com essa terra. E começa a mostrar a árvore frondosa e frutífera que Deus quer que você seja para outras pessoas. Não é assim, Geraldo? Dessa forma. O que você não pode é se vitimizar. Entrar num estado de coitadismo, né? E querer que não passe de mágica. Não, é sobre você, né? Você bem disse agora há pouco. O que as pessoas falam sobre você diz respeito a elas. Agora, a forma como você reage diz respeito a você. Isso. Né? Então, assim, eu saí do interior. Um interior com 20 e poucos mil habitantes. Dentro da sala de aula, da minha turma, o liso era eu. Estudava numa turma onde a maioria eram filhos de funcionários públicos, Banco do Brasil, Rede Ferroviária, no tempo ainda era, hoje é Funasa, mas ainda era Sulcan, todos funcionários federais. E eu era aquele que estava lá dentro, porque meus pais primavam por um estudo de qualidade, mas que não tinha tantas condições financeiras. Para você ver, olha como é interessante. Eu criei um trauma grande com banana. Eu não comia banana até, acho que uns 3, 4 anos atrás. Por quê? No primeiro dia que eu fui para a escola, o lanche foi pão com banana. E quando eu cheguei lá, todo mundo começou a me chamar de macaco.
E eu fiquei altamente envergonhado. Eu me lembro como hoje, eu saí bem de fininho, fui até um dos banheiros, com vergonha, cheguei lá, botei o lanche no vaso e dei descarga. Pra não passar mais aquela vergonha. É vergonha. Entende? Então, assim, mas eu precisava o quê? Ressignificar isso. Né? Fez parte. E como hoje eu entendo que isso foi uma etapa que eu precisei viver para viver o que eu vivo hoje. Né? O meu trabalho. Ajudar pessoas que também, de alguma forma, passam por esse tipo de situação. Então, você bem disse, é pegar essa areia e subir com ela mesmo. Né? Porque nós temos uma missão aqui e ela precisa ser cumprida. Isso. A gente, ouvindo tudo isso e trazendo para a espiritualidade, bem rapidinho, as pessoas têm o hábito de reclamar de tudo. E me traz à memória, quando você traz isso para a espiritualidade, uma passagem bem interessante. Que o povo de Israel, durante 450 anos, orou a Deus pedindo um libertador, porque era escravo. Vivia dentro do Egito na escravidão. Deus vai, levanta Moisés, levanta um libertador, tira aquele povo da escravidão, abre o mar, mata os inimigos de Deus, atravessa o povo, leva o povo pelo deserto. Só que no deserto, Deus era a providência. Deus cuidava, Deus provia, Deus tratava daquelas pessoas, mas ainda assim as pessoas reclamavam. Ainda assim as pessoas questionavam. E a palavra vai dizer que aquelas pessoas ficaram 40 anos rodando dentro do deserto. E é isso muito que acontece. Enquanto as pessoas estão reclamando, elas estão ali paralisadas, né, Geraldo? Elas estão ali paralisadas, nada acontece, nada flui, sabe? E elas ficam a vida inteira e muitas vezes dizem, eu não saio do lugar, nada acontece na minha vida. E não vai sair. E não vai sair. E não vai sair. Por quê? A palavra tem poder, sim ou não? Sim. Ela não cria a realidade? Sim. O que é a palavra reclamar? É a junção de duas palavras. Ré. O que é ré? Voltar. E clamar. Pedir. Se você está numa situação difícil e você reclama, você pede para voltar ao mesmo estado. Duas a vezes. reviver aquilo. Entende? Então, assim, por não ter esse conhecimento, é muito mais fácil reclamar. Isso. Mas se as pessoas, em vez de a energia que gasta na reclamação, elas fossem apenas para ação, Perfeito. criar a sua boa sorte, né? Inclusive tem um livro, A Boa Sorte, criar a sua boa sorte, com certeza elas vão criar uma realidade que elas sempre sonharam. O grande problema é que na primeira dificuldade as pessoas desistem. Desistir é o caminho mais fácil. Entende? E aí deixam de lado a sua terra prometida. Uma coisa que eu tenho pra minha vida. Eu só desisto de desistir. Show. O resto, Show a de gente bola. vai-se embora. Vamos embora. Verdade. Só Muito desisto bom. de desistir. E pelo que a gente entendeu, no método C, você trabalha muito essa questão da criança interior. Também. A gente não dá para aprofundar, porque é muito conteúdo, Sim. certo? Mas a gente traz a clareza sobre a existência da criança interior, que muitas pessoas não sabem que ela existe, né? E o papel, o quanto ela afeta na nossa vida quando a gente está vivenciando ela no modo sombra, porque existe o modo sombra e o modo sol. Então, o modo sombra é o modo da criança que está toda fraturada, rejeitada, se sentindo abandonada, com autoestima lá embaixo. Então, quando ela está nesse modo, e a maioria das pessoas chegam lá, aí vive nessa vida de estagnação. E aí o que a gente vai trazer consciência é justamente, primeiro, elas identificaram que existe a criança interior e que elas estão num ambiente que vai proporcionar a ela sair do modo sombra para o modo sol. Então, você começa a se enxergar de uma outra forma. Você começa a olhar para você com o valor que você realmente tem. Porque isso é crucial, André. Veja só. Todo pai, toda mãe ama os filhos. Sim ou não? Sim. Da forma que eles sabem, com o que eles têm. Isso. Mas tem algo que é crucial nesse processo. Veja só. O que é autoestima para mim? Para mim, a autoestima, a definição melhor que eu tenho de autoestima é o amor comunicado,
mas principalmente o amor percebido. Porque se a criança não perceber isso como amor, ele vai se sentir rejeitado. E ela se sentindo rejeitada, abandonada, a autoestima dela vai lá para baixo, porque ela se sente como ela não tem valor. Porque ela vai aprender aquilo que ela vê. Justamente. Isso. Entende? Então, passar por esse processo desse conhecimento sobre a criança interior, o que levou ela a ser uma criança fraturada, abandonada, né? A falta de apoio, de acolhimento, de amor, de pertencimento ao ambiente, tudo isso vai gerar essa rejeição e, consequentemente, essa baixa autoestima e fazendo com que o adulto viva o tempo todo no modo sombra. Vamos imprensar mais um tiquinho? Vamos? Quando a gente pega um empresário, né, que é mais agora o seu nicho, um empresário, onde esse homem ele foi abandonado pelo pai, ele foi para adoção, ele sabe que a mãe o rejeitou, que não quis ele, e ele consegue galgar grandes degraus, mas a gente sabe que dependendo de como estiver o emocional, rapidamente ele vai descer dessa escada. Como é que Geraldo começa a tratar este homem? Olha só, foi muito pertinente essa sua pergunta. Eu vou trazer um case de uma pessoa que eu atendi, que ela mora em Portugal. Esse cara chegou a mim até uma indicação de um outro cliente meu que também mora lá. Eles tinham sociedade e esse meu cliente, que eu já atendia, ele chegou e disse: Geraldo, eu quero que tu me ajude em algo. Eu sou sócio de fulano e tal. O cara tem uma dificuldade tremenda de confiar em pessoas. E a gente começa um projeto, a gente define nas reuniões o que fazer, deixa tudo certo. 2 dias depois, 3 dias depois, o cara começa a desconfiar, já quer abortar, acha que a gente está fazendo a coisa que não combinou, acha que está passando a perna nele. Me ajude nisso. Eu disse: mas amigo, peraí, o problema é nele, ele não é meu cliente é você. E aí nós criamos uma situação onde o cara chegou até a mim. E aí nós marcamos uma sessão online, né? Sim. Lógico. E quando chegou lá, tudo bem, fulano, tal. Começamos a conversar e eu fiz uma pergunta a ele: qual é o teu maior desafio hoje enquanto empresário? E ele disse: meu maior desafio? Me explique melhor. Eu disse: é a gestão financeira, é a logística, é a gestão de pessoas. Aí ele: gestão de pessoas. Eu disse: certo. E dentro da gestão de pessoas, qual é a maior dificuldade que você tem? Ele disse: confiar em pessoas. Eu disse: interessante. Aí ele foi falando, eu já desfiz várias sociedades, porque eu fecho um negócio bom, negócio próximo, mas eu, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, eu começo a desconfiar, começo a pensar que o cara tá passando a perna em mim. Eu prefiro perder dinheiro, mas tá em paz. Aí eu vou e desfaço a sociedade. E foi assim várias vezes. Aí eu disse: cara, realmente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que te traiu na tua infância? Aí ele: me traiu na minha infância? Não, ninguém. Eu disse: possivelmente alguém lhe traiu. Me conte como foi a sua história com seus pais. Isso já gerou um certo desconforto nele, ele já foi se ajeitando na cadeira. E ele disse: bem, é o seguinte. Minha mãe conheceu meu pai, foi morar numa cidade que não era a cidade dela, com ele, não tínhamos parentes lá. E quando a minha mãe estava grávida de 6 meses, meu pai abandonou ela. Então, quando eu nasci, eu já nasci sem pai. Minha mãe não tinha ninguém na cidade, passou por muitas dificuldades para me criar. Quando eu tinha 3 anos, ela conseguiu um emprego. Só que não tinha como ficar comigo. Então, ela foi e me deixou no orfanato. E é muito forte, Geraldo, uma imagem que eu tenho de eu na grade do orfanato, chorando, agarrado assim nos ferros, o vigilante do meu lado tentando soltar minhas mãos e eu não soltar, e eu gritando, chamando por ela, e eu vendo a minha mãe indo embora, sem olhar para trás. Aí eu disse: pode parar. Tá aqui a resposta porque você não confia em ninguém. E ele disse: não tô entendendo. Disse: primeiro, você foi abandonado pelo seu pai. Ele lhe traiu a sua mãe. Segundo, você só tinha sua mãe. A única pessoa que você tinha, ela foi embora sem sequer olhar para você. Então a criança entende, existe um diálogo interno que diz: por que minha mãe fez isso comigo? Se minha mãe me deixou só com pessoas que
Eu sequer conheço. Ela me abandonou. Então, você acredita hoje nos seus negócios que qualquer pessoa pode também lhe abandonar, lhe trair, fazer algo que vai lhe deixar no vácuo. Então, como uma estratégia de autodefesa, você desfaz logo o negócio. E ele começou a chorar. Então, uma das características muito fortes dos empresários é não confiar em pessoas. Ter dificuldade em delegar. Cria um sistema dentro da empresa onde ele diz para ele mesmo, para se convencer que se ele não estiver dentro da empresa, a empresa não anda. O cara não tira férias, não tem dia de descanso, é o primeiro que chega na empresa, o último que sai. É o que eu chamo de, olha só o termo, empresidiário. Empresidiário, é. Realmente. Tá preso. E ele alimenta essa crença de que só ele é capaz de fazer a empresa andar. O cara não tira férias. Eu conheço pessoas, empresários, eu já atendo empresários, então tem a empresa há 20 anos, é 20 anos sem tirar férias. Aí quando ele sai, um momento de lazer, poucos momentos de lazer que ele tem com a família, é com o celular, o filho vai pedir atenção, ele diz, estou trabalhando, meu filho. E aí, ele não entende que isso pode gerar na criança o quê? Uma aversão a trabalho, uma aversão a estudos, porque os pais dizem aos filhos que o trabalho dele é estudar. Mas eu não gosto de trabalho, porque o trabalho tira meu pai de perto de mim o tempo todo. Então, eu não quero trabalhar. Então, já reproduz um padrão totalmente disfuncional para os filhos. Isso. Entende? Eu costumo dizer o seguinte também, Suzana. Porque tem empresário que diz assim, eu queria abrir meu segundo negócio, minha primeira filial. Beleza. Aí eu pergunto assim, a pergunta é muito clara. Você quer vender mais, né? Quero faturar mais. Mas você já vendeu a ideia do segundo negócio para sua família? Porque se a sua família não comprar a ideia do segundo negócio, amigo, não abra não. Não abra não. Porque as primeiras pessoas, os penalizados em primeiro lugar serão eles. Se você hoje já não tem gestão do tempo, imagina você com 2. A família vai ficar totalmente no escanteio. Será que isso vai ser bom para tua esposa, para teus filhos? A gente passaria a noite todinha aqui conversando, né? Trazendo essa troca muito boa, né, Suzana? Nós queremos agradecer a você, né? Infelizmente está acabando aqui o nosso podcast, nosso primeiro episódio, mas vamos trazer Geraldo mais uma vez. Sim, não é, com André? certeza. Vamos trazer você mais uma vez. Muito obrigada. Foi uma honra receber você, abrindo o nosso primeiro episódio, tá? E com certeza, eu acredito que até outubro, novembro, a gente está trazendo você de novo, viu? Com certeza. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero lhe aconselhar a fazer o método C. Quero que você deixe a data aí para o pessoal. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? As mesas que a gente senta falam muito, né? E eu tenho buscado sentar nas mesas certas, né? Então, uma honra, uma alegria muito grande, né? Essa satisfação de ser o primeiro aí, né? Primeiro entrevistado de vocês. Parabéns pelo trabalho, né? Muito preciso de pessoas como vocês, essa ousadia de transbordar na vida das pessoas, né? O mundo precisa disso, é o que a gente chama de corrente do bem. Sim. Né? E falando do Método C, teremos nossa próxima turma, dias 17 e 18 de outubro. Eu vou estar Vamos lá. estar lá. Vai ser uma honra dobrada agora eu ter vocês lá, né? Com certeza. Com certeza. Então, assim, as inscrições, elas começaram segunda-feira agora. A gente não começou a divulgar, a gente está trabalhando as indicações, né? Inclusive, hoje, 95% dos nossos clientes são indicações. Isso é muito bom, porque dá uma veracidade ao trabalho que a gente tem feito. A gente fica muito feliz, né? E para quem desejar participar, entra lá no meu Instagram, manda um direct. Alguém da minha equipe vai entrar em contato com vocês e dar todas as informações, todo o suporte para que você possa estar conosco nessa próxima turma. Deixa o Instagram. Meu Instagram é Eu Sou Geraldo Ramos. Maravilha! E para encerrar, vamos também nos despedir aqui, né? Suzana.lima.980, psicanalista clínica.
Especialista em feridas emocionais, eu amo esse assunto, terapeuta de mulheres, palestrante e escritora. Também me chama no direct, né? Você que é mulher, meu nicho mais forte, que nós estamos aqui para te ajudar, André. Eu também quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, né? E agradecer também ao nosso convidado também, que aceitou o nosso convite. Eu sou André, eu sou psicólogo clínico da terapia cognitiva comportamental. Minha especialidade é a avaliação psicológica e neuropsicologia. Atendo ali no empresarial Delta Center, ali nos bancários, em frente ao supermercado Carrefour ali, é bem acessível ali na principal dos bancários. E estou pronto para atender jovens, adolescentes, adultos. Então, é só fazer o contato. O meu Instagram é André Tavares _PC e pode entrar em contato também pelo telefone 839-9620-4584. Maravilha! Até a próxima.